O presidente do STF autoriza o ministro Luiz Fux a se transferir da primeira para a segunda turma. Repórter Janaína Camelo chegando com as últimas informações. A grande questão é quando essa mudança deve ser efetivada. E ontem a gente falava dessa possibilidade da transferência, porque ele tinha pedido, não é, Janaína, para o presidente do Supremo. E agora, como é que fica? Bem-vinda, boa noite. Muito boa noite para você, Thiago, para todo mundo que está assistindo a gente aqui na Jovem Pan News. O ministro Luiz Fux começa os trabalhos na segunda turma, já na próxima sessão, na semana que vem, né? Como você disse hoje, o presidente do Tribunal, Edson Fachin, concedeu essa transferência para ele. Foi um pedido dele ao presidente, porque, por regra, esse pedido tem que ser feito ao presidente do tribunal. Isso foi feito ontem e hoje o ministro Edson Fachin, então, concedeu essa transferência. O ministro Luiz Fux, ele disse, inclusive, que já tinha combinado com o ministro ex-ministro agora, né, Luiz Roberto Barroso, meses atrás, de fazer essa troca. Mas aí ele acabou sendo pego de surpresa com a saída antecipada de Barroso, porque há uma vaga ali na segunda turma que seria a vaga que deveria ser ocupada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, né? E era uma vaga do ministro Edson Fachin, por exemplo, como o ministro Edson Fachin foi para a presidência e Barroso acabou saindo do STF, ficou vaga ali essa cadeira na segunda turma. Então o ministro Luiz Fux deixa agora a primeira turma, onde estava sendo muito isolado ali em votos, em casos, ações ali, sobretudo de matéria penal, que a gente tem visto, por exemplo, nos julgamentos do golpe, e deixa essa vaga ali na primeira turma para o indicado do presidente Lula, a novo ministro do STF, que certamente será Jorge Messias. Então, o ministro Luiz Fux, Thiago, ele indo para a segunda turma, ele leva com ele todos os processos de relatoria dele também, mas que não começaram a ser analisados. Agora, os processos que já começaram a ser analisados, como, por exemplo, aquele recurso de Jair Bolsonaro contra a inelegibilidade, a decisão do TSE pela inelegibilidade dele, por exemplo, que já começou sim, já foi distribuído, já começou sim a ser analisado, aí fica na turma de origem, no caso ali na primeira turma, e aí o ministro Luiz Fux, ele sempre vai precisar voltar na primeira turma para tomar uma decisão nesses processos, então, de relatoria dele, que já começaram a ser analisados. O novo ministro que vai ocupar a cadeira ali na primeira turma não vota nesses casos. Agora, Thiago, alguns analistas ali jurídicos com quem eu conversei hoje, depois dessa decisão, dizem o seguinte, que essa mudança ali foi uma decisão matemática do ministro Luiz Fux, que ele quis, na verdade, não apenas sair ali da primeira turma, porque ele estava sendo um voto divergente, um voto isolado em muitas matérias ali penais, mas para evitar que primeira e segunda turma tenham maioria nesses casos, né? Nessas ações de matéria penal, das quais ali o ministro Luiz Fux tem um posicionamento diferente da maioria dos ministros do STF. Porque ele na primeira turma, ou o ministro indicado pelo presidente Lula na primeira turma, não mudaria o resultado do julgamento desses casos, continuaria sendo o mesmo, né? Formando maioria contra essas teses das quais o ministro Luiz Fux defende. Agora, um indicado de Lula na segunda turma formaria maioria contra os ministros que pensam semelhante ideologicamente ao ministro Luiz Fux nesses casos de matéria penal, que são os ministros Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Então, ele mudando para a segunda turma, aí muda tudo de cenário. Aí ele consegue, junto com os outros dois ministros, criar uma tese vencedora em casos desse tipo. Essa é a análise que está sendo feita ali por muitos juristas com relação a esse caso. Então, agora está decidido, o ministro Luiz Fux realmente vai para a segunda turma e ele começa já a partir da próxima sessão. Tiago. Janaína, e o prazo para a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entregar os recursos cabíveis em relação ao julgamento do Supremo termina quando, hein? Qual a data limite e como é que está essa discussão no Supremo? Pois é, hoje foi publicado o acórdão do julgamento, são mais de 2.000 páginas ali, tem todos os votos escritos de todos os 5 ministros, e aí com a publicação, por regra, um dia depois da publicação, ou seja, a partir de amanhã, começa a correr 5 dias de prazo para apresentação dos recursos por parte ali das defesas dos condenados, né? E aí esse recurso, Thiago, é o embargo de declaração, é o permitido no momento, que é um tipo de recurso que serve ali para apenas esclarecer
esclarecer pontos obscuros ali, omissões no julgamento. Então, as defesas vão ter até segunda-feira, porque como é corrido, começa amanhã, tem até segunda-feira para apresentar os embargos de declaração. A legislação não define uma quantidade específica, uma quantidade limite de apresentação de embargos de declaração, mas a jurisprudência tem uma média ali de 2 embargos. Aqui no STF costuma ser apresentado apenas um embargo de declaração, e aí os ministros ou rejeitando ou analisando, aí decidem se pode ser aberto mais um prazo, no caso, para um segundo recurso, que aí seria de embargos infringentes. O embargo de declaração, Tiago, só para deixar claro, ele não tem o objetivo de mudar o resultado do julgamento, né? Apenas de esclarecer realmente pontos ali específicos no julgamento que as defesas tenham dúvida. O embargo infringente, sim, ele tem o poder ali de mudar o resultado do julgamento, mas ele é permitido apenas quando há 2 divergências no julgamento, ali na sentença, sobre uma questão específica. As defesas dos condenados dizem que vão sim apresentar os embargos infringentes também, além dos embargos de declaração, mas já admitem, Tiago, que esperam que os ministros rejeitem também os embargos infringentes, tudo porque o STF tem realmente essa intenção de acelerar esse processo inteiro para evitar que ele seja usado ali em palanques para as eleições do ano que vem. Então começa hoje a contar, vai até segunda-feira, e esse recurso, Tiago, ele sempre geralmente ele é colocado para análise em plenário virtual. Quem decide isso é o presidente do colegiado ali da primeira turma, no caso hoje é o ministro Flávio Dino, junto com o ministro Alexandre de Moraes. Eles vão decidir ali um momento para colocar esse recurso, logo depois passado esse período ali de 5 dias, colocar esses recursos ali para serem analisados no plenário virtual. Geralmente se coloca ali um período de dias para que os ministros depositem os seus votos, viu, Tiago? Aguardando então o posicionamento da defesa, o prazo é segunda-feira, mas nada impede que a defesa entregue isso antes. E a gente continua acompanhando, de olho no Supremo. Até daqui a pouquinho, Janaína.